Todos conhecem a indústria aeronáutica, mas poucos sabem o quanto ela foi influenciada pelos governos desde os primórdios. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por R2L2, revisado por JJ Lieber e narrado por Coreia com K. Grandes desenvolvimentos, novas tecnologias e projetos de ponta sempre exigem muito dinheiro, o que nem sempre grandes bancos privados estão a fim de emprestar. E para que novas ideias cresçam, às vezes o governo utiliza bancos públicos, inclusive o BNDES aqui no Brasil. A maioria dos empréstimos são concedidos a grandes obras, ainda que nem todas tenham altas chances de retorno. O problema óbvio disso é que gera distorções no mercado, além de coletivizar os prejuízos com todos os cidadãos do país. Algumas ideias rejeitadas por várias instituições são então acolhidas pelo governo, que aceita altos riscos, já que se trata de dinheiro dos outros, então não tem problema, não é mesmo? E desde que as pessoas puderam começar a voar, esse setor foi muito visado. Assim como a dita dinâmica do mercado, é tudo uma questão de oferta e demanda, sobre o quanto as pessoas querem e o quanto as outras têm a oferecer. De forma resumida, os excessos trarão prejuízos, alguns que podem ser absorvidos e outros que não podem. Na aviação, a história é um pouco diferente, por conta da vontade de alguns parecerem muito mais do que são. E para explicar um pouco disso, vamos voltar um pouco no tempo. Nesse artigo, não vamos adentrar se os Santos Dumont ou os irmãos Wright são os pais da aviação. É brincadeira, vamos sim. Inicialmente, vamos destacar aqui que sim, Santos Dumont foi o grande pioneiro da aviação, já que os irmãos Wright... Bom, catapulta não é avião. Santos Dumont, além de suas invenções brilhantes, deixou um legado bastante inspirador. Sempre deixou suas invenções sob domínio público. Enquanto que aqueles bicicleteiros americanos dos irmãos Wright insistiam em registrar patentes que só atrapalhavam a aviação. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Por isso, vamos andar um pouco mais no tempo, até um dos momentos históricos que é o verdadeiro marco da aviação, a Primeira Guerra Mundial. Nesse conflito, pequenos aviões, construídos com matérias-primas simples, evoluíram para máquinas de combate. Foi nesse momento que se começou a utilizar aviões para observar formações inimigas de uma forma rápida e com visão privilegiada. Logo, apareceram pessoas carregando granadas que eram lançadas como bombas em cima de grandes concentrações de inimigos. Um pouco depois, surgiu a necessidade de derrubar esses aviões de reconhecimento e a melhor forma de fazer isso era com outros aviões. Uma metralhadora aqui, um motor mais potente ali, e os aviões começaram a abater os demais. E as presas viraram caça de uma forma muito rápida. A tecnologia estava evoluindo rapidamente naquela época. Cerca de 2 décadas depois, após o mundo ter passado por uma grande crise, mais uma vez, os países se viam dentro de outra guerra. A Segunda Guerra Mundial, assim como a Primeira, trouxe incontestáveis evoluções tecnológicas ao custo de muitas vidas. Tudo isso para satisfazer os desejos dos governantes que clamavam por serem os detentores das mais altas tecnologias. E para isso, os cientistas tinham livre acesso a investimentos públicos. E foi assim que, ao final da guerra, já eram utilizadas tecnologias como cabine pressurizada e o famoso motor a jato. Quando vemos um avião hoje, tecnologias como essa parecem super comuns, mas há um século atrás eram quase inimagináveis. Mas, como já falado, tudo isso foi a custo de muito investimento de recursos públicos, mesmo de pessoas que sequer chegavam perto de um avião na vida. No campo militar, vemos grandes obras que logo nos chamam a atenção. Como não se esquecer do famoso SR-71 Blackbird, um projeto altamente secreto de aeronave de reconhecimento e cuja própria construção nos traz surpresas. Era um recordista de altitude de voo e velocidade. Impressiona até hoje pelas técnicas empregadas. Revolucionou o uso do titânio, com ferramentas e técnicas de usinagem desenvolvidas para permitir a montagem. O próprio titânio, que precisava ser comprado por empresas de fachada que a CIA, agência de espionagem norte-americana, criava, tinha como seu maior produtor a União Soviética, um combustível especial que só podia suportar a altas temperaturas que a fuselagem suportava por conta do atrito com o ar. Enfim, várias inovações que somente muito dinheiro dos contribuintes permitia manter um projeto tão diferenciado quanto este, além de outros ainda mais caros. Nessa mesma época de Guerra Fria, os Estados Unidos precisavam de meios não só para ver o que acontecia na União Soviética, mas para atacar se necessário. Um dos projetos era o avião B-2 Spirit, um bombardeiro no estilo asas voadoras que é o avião mais caro do mundo em termos unitários.
Seu próprio formato só foi possível por conta da tecnologia, pois somente o fly-by-wire e com computadores com redundância quádrupla permitiam que ficasse estável em voo. Além disso, seu formato aerodinâmico e pintura especial o tornavam quase invisível aos radares, tornando-o quase como um fantasma. Um avião que, considerado também o valor de desenvolvimento, custou mais de 2 bilhões de dólares por unidade. Isso mesmo que você ouviu, bilhões, com B. Um investimento que, alguns anos depois de terem sido incorporados à Força Aérea, se tornaram um grande peso por conta do fim da União Soviética e da ausência de inimigos com poderio antiaéreo capaz de uma ameaça real. E com grandes avanços tecnológicos e a corrida armamentista, nesse caso com os Estados Unidos liderando com uma grande vantagem ao se tratar de tecnologias furtivas, apareceu o F-22 Raptor. Um avião belíssimo, com tecnologias de empuxo vetorial para melhorar a manobrabilidade e que se tornou o ápice da superioridade aérea e o queridinho dos americanos. Sua tecnologia é tão avançada e até hoje tão incomparável no ar que não foi exportado para nenhum outro país, por mais próximo que fosse do governo norte-americano. Só que, novamente, as coisas não ocorreram como o governo central pensava. As mudanças estavam muito aceleradas e os cenários alternavam rapidamente em todo o mundo, mas essa máquina ficou sem inimigos claros. Os russos, maiores adversários dos Estados Unidos, estavam passando por uma crise e o desenvolvimento de novas aeronaves, ainda mais as da chamada quinta geração, ficou bem atrasado. Os altos custos de manutenção, especialmente por conta da pintura especial que ajuda a deixar o avião mais furtivo aos radares, a impossibilidade de exportação, que também aumentou os custos unitários, além da falta de ameaças à altura, encerraram o programa. Do número planejado de 750, somente 195 aeronaves, das quais 8 são protótipos, saíram das fábricas, o que abriu espaço para o F-35. E o F-35 Lightning II não é uma exceção ao falarmos de altos custos. Pelo contrário, ele também tem custos assustadores, incontestáveis vezes maiores do que o planejado inicialmente. E olha que sabemos que o planejamento central já é algo bem ruim. A diferença é que este avião não foi planejado, construído e tampouco comprado por somente um ou dois governos. Foram cerca de 10 países que participaram do desenvolvimento e construção em diferentes níveis dessa aeronave. Um rombo internacional ao bolso das pessoas por todo o planeta de mais de 1,5 trilhão de dólares. Essa cifra é simplesmente imensurável para um cidadão comum. Para nós, cidadãos comuns de terras tupiniquins, basta pensarmos que somente 1 hora desse avião voando, considerando combustível, manutenção e afins, custa mais de R$200 mil. Os valores são simplesmente absurdos quando consideramos as ditas crises pelos quais os governos dizem que passam, enquanto somente sugam mais e mais dos trabalhadores em impostos. Pode parecer um pouco de demagogia focar tanto em programas norte-americanos, mas quando observamos os números, são valores assustadores que somente eles conseguem segurar e por muito tempo. Além disso, possuem uma cultura muito diferente, já que as indústrias aeronáuticas recebem muito dinheiro todos os anos para manter a suposta superioridade tecnológica, ainda que sustentem grandes ineficiências e burocracias. O governo gasta trilhões de dólares em supostos administradores que não conseguem trazer um padrão elevado dos produtos sem trazer junto um grande desperdício. Mas também não faltam exemplos de projetos de tantas outras repúblicas, ditaduras ou demais formas de poder central que sugam um dinheiro inimaginável das pessoas que lutam pelo pão de cada dia. Sem exceção, todos esses políticos só querem saber de dinheiro e vendem uma falsa ilusão de defesa contra ameaças externas, se escondendo atrás de bandeiras que eles mesmos não acreditam somente para encher os próprios bolsos. E podemos olhar para fora do campo militar para ver que esses investimentos loucos e sem sentido aconteceram também na aviação civil. Agora vamos para o velho continente. A Inglaterra e França se aventuraram por umas ideias que se foram muito rápido. Sim, o Concorde, aquele famoso avião que abaixava o nariz ao decolar e pousar. Um avião de passageiros que viajava acima de 2 vezes a velocidade do som e que, no fim, somente foi adotado pela British Airways e Air France, as companhias aéreas estatais desses dois países. As passagens passaram a ter um valor absurdo, cerca de 30 vezes o valor de um ticket normal, que não compensava a diferença de tempo entre este e um avião a jato da época, tão pouco quanto ao conforto. Outro grande fator impactante foi em relação ao ruído, além do conhecido boom sônico que ocorre ao ultrapassar a velocidade do som.
Isso limitou muito as operações às cidades com distâncias maiores, cruzando apenas o oceano em velocidade supersônica para evitar o excesso de ruído sobre áreas povoadas. Foi dessa forma que, com o grande planejamento do Estado, essa maravilha da engenharia se tornou um fracasso financeiro. Só que nem tudo que reluz é ouro e nem todo avião supersônico que abaixa o nariz ao pousar é um Concorde. Os grandes espiões soviéticos conseguiram contrabandear a tecnologia do Concorde e lançaram o Concordski. Acreditem, antes mesmo do lançamento do Concorde. O Tu-144 foi uma clara cópia do já referido avião, fruto da vontade de estar sempre na frente da corrida. Não importava como, nem se fazia sentido. Na União Soviética, as coisas não iam nada bem, pior inclusive que no Ocidente, e também estavam sofrendo com os aumentos dos preços de combustível. O mercado interno não tinha demanda suficiente e as pessoas não tinham dinheiro para as passagens, e ainda mais que a França e a Inglaterra, tanto que o governo precisou custear os elevadíssimos custos de projeto, certificação, introdução e manutenção. Contamos isso com mais detalhes no vídeo. Por que não vemos mais aviões comerciais supersônicos? Confira o link aqui na descrição. Tudo isso mostra que o projeto desses dois aviões não era uma demanda real da sociedade e nenhuma organização 100% privada entraria nesses projetos naquela época. Hoje, novamente, se discute a adoção de aviões supersônicos para transporte de passageiros, mas o mercado ainda tem muitas restrições. Para que isso se torne possível, precisarão ser superadas barreiras tecnológicas importantes, como a questão do ruído e da autonomia, mas principalmente de mercado, pois precisam tornar o preço de operação viável. O desenvolvimento de novas tecnologias deve acontecer de forma espontânea e visando sempre as melhores relações de custo-benefício. Em um mundo em que, cada vez mais, se fala em sustentabilidade, desperdiçar recursos em projetos megalomaníacos de governantes é, sem dúvida, insustentável para a sociedade. Infelizmente, nada mudou. Os governos continuam gastando rios de dinheiro em projetos sem futuro. Pode apostar, cada vez mais veremos exemplos de tecnologias sustentáveis que fracassaram. Tudo isso não passa de caprichos e desperdício de dinheiro roubado das pessoas todos os dias. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!